inglês aí para vocês. Não sei, para mim não falou. Estranho. Deveria falar. Mas tudo bem. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira, e nós começaremos a estudar, então, a história do Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Por que é importante a gente dividir isso daí? Brasil antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Porque, como eu falei lá no início da Segunda Guerra Mundial, para entender esse conflito, você tem que entender o pensamento fascista, né? A Segunda Guerra Mundial está diretamente ligada à crise de 29. As pessoas não acreditavam em liberdade, em democracia, em capitalismo, essas coisas, né? Durante o início do século XX, as pessoas desconfiavam disso daí, e é por causa dessa desconfiança que surgiram pessoas como Hitler, Mussolini, os caras autoritários, né? E durante esse período, o Brasil estava inserido nessa realidade. A gente estudou lá, um bom tempo atrás, uns 2 meses atrás aí, os governos de Getúlio Vargas, e o governo de Getúlio Vargas aconteceu ao mesmo tempo das duas guerras mundiais. Então, o estilo do cara governar estava de acordo com o tempo dele, beleza? Isso é uma coisa importante a gente entender quando estuda história, quer dizer assim, o Getúlio era mau, porque o fulano de tal era bom, porque a escravidão era isso e aquilo. Quando a gente estuda história, a gente tem que tomar cuidado para não cometer anacronismo, né? Então, assim, você não pode julgar um cara do passado por um critério de hoje em dia. Isso é muito sério. Porque, por exemplo, quando a gente estuda lá que os primeiros presidentes da República eram contra a abolição da escravidão. Aí alguém poderia dizer, esses caras eram racistas, eles não gostavam de negro, mas isso é como a gente entende hoje. O mundo de 100 anos atrás era muito diferente. Então, levou um tempo para a gente desenvolver o pensamento que a gente tem hoje. Tá entendendo? Então, quando a gente estuda o Getúlio Vargas, a gente fala aí, o cara era fascista, era um ditador e tudo mais. Isso é verdade. Só que a gente não pode julgar ele pelo nosso padrão de hoje em dia. Por quê? Lá no período em que ele viveu, no período em que ele governou, o mundo inteiro estava cheio de ditaduras, porque a galera não acreditava em democracia. Tá entendendo? A crise de 29 derrubou todo mundo, inclusive esse pensamento aí de democracia americana, essa coisa toda. Então, o Getúlio estava de acordo com o tempo dele, por mais que hoje em dia a gente veja a ditadura do cara como uma coisa exclusivamente ruim, beleza? Tendo entendido isso, então, vamos entender como é que o governo desse cara acabou. Bom, só relembrando rapidinho, então, o governo do Getúlio, o que você tem que lembrar dele é só o seguinte, ele governou por 2 períodos diferentes. Primeiro, durante 7 anos, a partir de 1930, foi a Revolução de 30 que a gente estudou. Ele perdeu uma eleição, derrubou o governo na base da força, e aí governou o Brasil provisoriamente. Só que em 1937, quando ele tinha agendado uma eleição, o cara deu um golpe de Estado em cima dele mesmo. E aí ele derrubou o próprio governo e criou um novo governo no lugar onde ele era o cabeça. Esse governo era chamado de o Estado Novo. E o Estado Novo ele tinha várias características parecidas, mais ou menos, com a Alemanha nazista. Tinha aqueles desfiles com a foto do cara, o culto à personalidade, todas essas coisas. Beleza? E aí o Estado Novo durou de 1937 até 1945, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Então você vai reparar que 45 foi um ano muito importante. Por quê? Acabou o governo do Vargas no mesmo ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje a gente vai ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Beleza? Então, só recapitulando aí, a gente viu que o mundo dividido pela Guerra Fria não tinha espaço para ideologia fascista. Então, os fascistas começaram a se esconder. O Francisco Franco, lá na Espanha, começou a mascarar a ditadura dele, o Salazar em Portugal, e o Getúlio no Brasil começou também a dizer que ele era democrático, marcou uma eleição, ele estava meio que tentando disfarçar que ele era fascista. O mundo inteiro estava fazendo isso. Por quê? O Hitler perdeu a guerra e virou automaticamente o grande vilão da história. Então, se o cara é agora o vilão da história, isso significa que qualquer coisa que se pareça com ele também vai ser o mal, tá entendendo? Então, todos os fascistas do mundo começaram a se disfarçar, começaram a vestir maquiagem ali para mudar o governo, a cara do governo deles, para as pessoas não acharem parecido com fascismo, nazismo, o que quer que seja. Beleza? E aí, no slide que você está vendo aí, o segundo ponto, que a gente viu nas semanas anteriores, que o governo de Vargas tinha muitas semelhanças com esses governos fascistas. Beleza? Pois bem, então, como é que era exatamente na cabeça do Getúlio essa coisa de fascismo? Como é que era a ideologia do Getúlio? A gente viu que ele era trabalhista, né? Ele gostava muito dessa ideia de direitos dos trabalhadores, ao acesso dos trabalhadores às riquezas e ao voto e a condições de vida, tudo isso era o discurso do Getúlio, né? Mas como isso colocava o Brasil em contexto do mundo, né? O que isso significava na política mundial? Getúlio ele fazia um jogo duplo.
ele era tão esperto que ele conseguiu manter o Brasil neutro até 1942. Pensa que a guerra começou em 39, então durante 3 anos inteiros, o Getúlio governou o Brasil no meio de uma guerra mundial sem que o Brasil se envolvesse na guerra. Beleza? Ele manteve a gente neutro, não nos envolvia e tudo mais, e ele fazia acordos comerciais tanto com a Alemanha quanto com a tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Parece que a minha apresentação caiu. Deixa eu tentar apresentar de novo daí para ver se funciona. Tem alguém me trollando aí? Será? Tirando a minha apresentação? Tomara que não, hein? Se ligue. Vamos tentar de novo aí, porque para o vídeo do YouTube é importante que tenha o slide enquanto eu falo. Foi você, né, Alan? Você tá rindo aí? Nada de me quicar aí, rapaz. Preste atenção. Muito bem. Então, Getúlio ele fazia um jogo duplo. Ele fazia acordos comerciais, tanto com a Alemanha nazista quanto com os Estados Unidos, né, com aliados e com o eixo. Ele conseguia ser amigo de todo mundo, ou então ser neutro na guerra e não se envolver, não conseguir inimigos. O cara era inteligente, tá entendendo? E aí, o objetivo do cara era manter o dinheiro entrando para o Brasil se industrializar. Lembra que eu falei que a ideologia dele era trabalhista? Então tem tudo a ver com fábrica, tem tudo a ver com o trabalhador, com salário, com essas coisas. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero que continue dinheiro entrando no Brasil, para o trabalhador continuar tendo salário, para a empresa continuar aumentando as indústrias, para o Brasil continuar crescendo, não é? E aí ele pegava tanto o dinheiro dos nazistas quanto o dinheiro dos americanos. O cara era um gênio. Só que quando os alemães lá de submarino afundaram os nossos navios, a gente estudou isso aí numa das aulas aí sobre a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio não teve escolha, teve que declarar guerra à Alemanha nazista porque o povo inteiro foi para a rua, foram afundados vários navios brasileiros, né, pelos alemães, e aí o Getúlio não teve para onde correr. Falou, não, então, se eu tenho que entrar na guerra, tem que escolher um lado, então vou entrar do lado que está ganhando, porque o cara não era burro, né? Ele entrou do lado dos Estados Unidos, porque, bom, os Estados Unidos, quando entra na parada, ele ganha. É a maior potência militar do mundo, né? Brasil quietinho, eles atacam nós. Pois é, Alan, sacanagem esses alemão, né? Detalhe, os navios nossos brasileiros que os alemães afundaram eram navios, né, comerciantes, estavam vendendo, comprando coisa, transportando mercadoria, não era nada militar, entendeu? Os alemães só decidiram afundar a parada, e aí o Getúlio teve que entrar na guerra, tudo aquilo que eu já ensinei aí nas aulas anteriores sobre a Segunda Guerra Mundial, né, dos heróis brasileiros e tal, tudo aquilo lá aconteceu porque o Getúlio foi forçado a entrar na guerra, beleza? Então, esse jogo duplo do cara, de se manter neutro, acabou com o afundamento dos navios brasileiros por parte dos alemães. E o Estado Novo, que era o governo de Getúlio, igual eu falei aí no início, de 37 até 1945, tinha características muito fortes de fascismo. Eu sempre coloco essa imagem daí para vocês verem, porque essa imagem nos lembra as coisas que o Hitler fazia. Só você trocar a cara do Getúlio aí por uma suástica nazista, e você vai imaginar que essa foto é tirada na Alemanha. Tá entendendo? As pessoinhas todas enfileiradinhas, aquele patriotismo, aquele nacionalismo cabuloso, né? Aquela coisa toda. Então o Getúlio, ele era muito próximo. Inclusive, se você vê a foto do soldado que está ali olhando para o lado, assim, monitorando os estudantes que estão desfilando, o uniforme, cara, do Exército Brasileiro, ele lembrava o uniforme alemão. Se você olhar aí a forma do casaco, a altura da bota, essas características todas, esse soldado brasileiro que está aí nessa foto, ele parece alemão, não é? Então, essa criação do Getúlio Vargas, que era o Estado Novo, essa coisa que ele inventou e tal, ela não era nada democrática. Não tinha eleição no Estado Novo, nem para presidente, nem para nada, mano. O brasileiro não escolhia, de 37 até 45, durante a guerra, a gente não votava para deputado, a gente não votava para governador, para nada. Era o Getúlio que escolhia tudo. Então, tipo assim, quem é que vai decidir aqui as coisas, sei lá, da Paraíba? Quem é que vai governar o estado da Paraíba? É um interventor nacional, um interventor ali, que o Getúlio Vargas vai escolher. Não tem eleição. Ele vai colocar o nome de um cara lá e falar, ó, fulano de tal é bom, vai lá para Paraíba e governa o estado. Se o cara não estiver governando bem, o Getúlio mesmo tirava ele e colocava outro no lugar. Era tudo centralizado. Você percebe que isso tem muito a ver com aquilo que a gente estudou de totalitarismo, lá quando estudou o Hitler, né? O Hitler ia derrubando as estruturas democráticas que existiam antes e ele ia assumindo todos esses papéis. Por exemplo, ele tirou o presidente e se auto-intitulou Führer, que é tipo o imperador, né? Então, os governos totalitários, eles centralizam o poder. Você não tem vários governadorzinhos com vários deputadozinhos e o presidente governando todo mundo junto. Não é assim que funciona.
Num totalitarismo, o presidente manda e todo mundo ao redor obedece. Não vai ter eleição, não vai ter liberdade nenhuma, nesse sentido de escolher os representantes, escolher os governantes, nada disso. Beleza? E aí muitos brasileiros percebiam isso. Isso não era não percebido, principalmente a galera de esquerda do Brasil, né? O pessoal dos partidos comunistas, o pessoal que a gente que era conhecido como a ANL, Aliança Nacional Libertadora, era um grupo de políticos que era de esquerda, eles tinham admiração lá pela Rússia comunista e tudo mais, aquela coisa de Stalin e tudo, e eles criticavam muito o governo do Getúlio. Então, não é à toa, quando a gente vai ver aí no futuro, nos próximos slides aí, que o Getúlio, ele bania os comunistas, ele não deixava os caras participarem, ele caçava os bichos, prendiam eles, dava sumiço neles. Era meio proibido ser comunista no Brasil, porque comunista no Brasil era anti-Getúlio, beleza? Porque Getúlio estava meio que associando a imagem dele ali aos fascistas, né, italiano, alemão e tal. Então, os comunistas aproveitavam isso para colocar um discurso anti-Getúlio Vargas ali, beleza? E é interessante observar também que existia uma outra organização política que era ainda mais fascista do que o governo do Getúlio, que era mais próxima ainda do governo do Hitler, que eram os integralistas. No plano de aula anual que o governo me mandou para vocês, não tem nada sobre integralismo, então teoricamente vocês não precisariam estudar, mas eu acho importante você saber que isso existe, porque os integralistas eles existem até hoje. Se eu abrir aqui o site dos caras, você vem no Google, em qualquer lugar, e escreve assim, integralismo. E aí o primeiro resultado que vai aparecer aí vai ser um da Wikipédia, e logo embaixo vai ter um site aí chamado integralismo.org.br, que é da Frente Integralista Brasileira. Esses caras, eles existem até hoje. E se você colocar integralismo no Google, eu coloquei aqui, mas acho que ele não está apresentando aí para vocês, não sei por quê. Deixa eu tentar configurar essa apresentação aqui, para ver se aparece. Porque essa parada ela existe desde a época do Getúlio Vargas. O integralismo é um movimento que surgiu na época do Getúlio, e apesar de ser contrário ao Getúlio, ele também era fascista, ele também era muito próximo dos governos lá do Mussolini e tudo mais. A ideologia dos caras era muito parecida com isso, beleza? Essa apresentação está meio bugada hoje, não sei por quê. Todos os vídeos funcionam, hoje não está dando certo. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aí. Que tristeza. Parece programa ao vivo, né? Sabe quando você vê o jornal ao vivo e o repórter trava e ele erra tudo lá? Não é engraçado? É tipo hoje. Hoje tá desse jeito, não sei por quê. Vou tentar apresentar de novo. Opa, parece que agora vai funcionar, não sei. Bom, aqui tá a minha página do Google, vamos ver se aparece aí para vocês. Tá meio lento aí. Isso. Essa bandeira azul aí com o Ezinho, o sigma, é o símbolo do integralismo. E você vai ver uma foto do lado aí do menininho com o uniforme, né? O símbolo do integralismo. E aí tenta lembrar, por exemplo, do uniforme do Hitler. Você lembra que ele tinha a suástica nazista no braço, igualzinho esse menininho tá usando aí, você tá vendo? Na foto aí que apareceu. Deixa eu dar mais um aqui para você ver. Mais um zoomzinho na foto aqui. E aí, basicamente é isso. Tipo, é uma parada da época dos anos 30 que existe até hoje e que tem muita gente que ainda segue. É um caminho político aí que ainda tem apelo político. Tem muita gente que anda por aí carregando a bandeirinha e acredita mesmo nessa parada. E é assim, é praticamente hitlerista. É um negócio que é bastante claro, né? Eles nem disfarçam e tal. Apesar deles dizerem que não, que é brasileiro e tudo mais, você nota até pela aparência dos caras que é, né, muito próximo ali. E existe até hoje. Então, essa galera, eles criticavam o Getúlio, mas porque eles queriam ter um governo nazista no lugar, beleza? Um governo fascista ali, no lugar do governo que tinha do Getúlio Vargas. Então, tinha vários grupos que eram contrários ao Getúlio, tinha vários críticos desse governo do cara, beleza? Só que, apesar disso, Getúlio se mantinha no poder, principalmente pela força. O cara utilizava o governo para se manter no governo, beleza? Ele aparelhava o Estado mesmo, vamos dizer assim, e ele criava órgãos estatais, como o Departamento de Imprensa e Propaganda, por exemplo, o DIP, que era responsável por perseguir pessoas que falassem mal do Getúlio. Você fala mal do cara, você vai preso, entendeu? Então, isso era bem claro, que o Getúlio era autoritário, que era autoritarista, isso era bem claro, mas mesmo assim, muita gente amava o cara, porque, igual eu falei, desde a crise de 29, as pessoas
tendiam a gostar de autoritarismo. No início do século XX, o autoritarismo era uma coisa que estava muito em voga. Beleza? Muito bem. Durante a guerra, então, enquanto Getúlio estava governando o Brasil, a gente se aproximou bastante dos Estados Unidos, principalmente depois de o Brasil declarar guerra à Alemanha, né? A gente escolheu um lado no conflito, e aí vocês já viram essa imagem aí, eu já coloquei numa aula anterior, que é uma das aproximações, uma das tentativas de aproximação, principalmente por meio da cultura, entre Brasil e Estados Unidos. Se você já viu esse personagem aí, o papagaio aí, é o Zé Carioca, né, da Walt Disney, e vocês sabem que a Disney é americana, né? Eles fazem desenhos e tal, animações, e eles são americanos, lá dos Estados Unidos. Então, para que ele faria um personagem brasileiro? O Zé Carioca é o nome dele mesmo nos Estados Unidos. Se você tiver a sorte aí de visitar os Estados Unidos um dia e ir lá nos estúdios da Walt Disney, lá o nome dele não é diferente, não é traduzido, é Zé Carioca mesmo, beleza? O cara é carioca mesmo. É uma referência clara e direta ao Brasil. E aí, sempre que o Zé Carioca aparece nos desenhos, né, ele está mostrando o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é bonito, como é uma terra de pessoas boas e tudo mais, aquela propaganda pró-Brasil mesmo, beleza? Então, essa aproximação dos Estados Unidos, ela refletia essa coisa que era não só cultural, mas também política, ideológica, econômica. Basicamente, a gente entrou embaixo das asas dos Estados Unidos depois que declarou guerra. Tranquilo? E aí começa a surgir uma dicotomia clara. Por quê? Todo mundo sabia que o Getúlio era autoritário. A gente via nas imagens dos desfiles lá e tudo mais que o cara era meio fascista, né? O Alan tá comentando aí, Estados Unidos só liga para o Rio de Janeiro aqui no Brasil, tem tantos outros estados. Pois é, cara, e não só Estados Unidos, todos os estrangeiros, né? Se você perguntar para um europeu qualquer qual a capital do Brasil, muito provavelmente ele vai dizer Rio de Janeiro, sabe? Para eles, o Brasil é só o Rio de Janeiro. É uma tristeza isso, né? Até porque um país do tamanho do Brasil, a gente tem vários países aqui dentro, né? Se você visitar o Rio Grande do Sul, é um país, eles têm comida específica, têm hábitos muito diferentes, tipo tomar chimarrão, as roupas que usam, tudo isso, né? E aí quando você vai para o Ceará, que também é Brasil, é outro país, cara, a comida é outra, totalmente diferente, o jeito de falar é outro, as roupas vão ser outras, o clima é totalmente diferente, parece outro país mesmo. Então, os estrangeiros, eles têm uma visão meio ignorante do Brasil, assim, né? Eles não diferenciam muito o que é Brasil de fato e o que é o Brasil da imaginação deles, né? É uma pena isso. Pois bem, e aí, durante a guerra, então, o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, mas ninguém criticava o Vargas porque nossa atenção toda estava voltada para a Alemanha. A gente recebia notícias todos os dias da guerra lá na Alemanha, dos soldados brasileiros lutando, e que a gente estava vencendo, que era herói e tudo mais. E, enquanto isso, o governo do Vargas continuava funcionando aqui no Brasil normalmente. Beleza? A galera deixava rolar aí o governo dele, ninguém criticava, ninguém falava nada, porque o foco era vencer a guerra. Tranquilo, a gente se aliou aos Estados Unidos, está lá lutando e tal, deixa o Getúlio governar, depois a gente pensa no que faz com o cara. Primeiro vamos derrubar o Hitler. Tranquilo? O Alan está dizendo, já vi americano que tem preconceito com o Brasil. É verdade, Alan. Em jogo online é o que mais acontece. Se você está em algum jogo que tem gente do mundo todo, né? Tipo um World of Tanks, World of Warcraft, algum jogo assim, é bem comum as pessoas te tirarem dos grupos se descobrirem que você é brasileiro, porque eles acham, tipo, brasileiro não fala inglês, não vai entender nada aqui do que a gente tá, né, tá jogando aqui, vai fazer a gente perder e tal. É cheio de preconceito mesmo. Teve uma vez que eu estava conversando com um cara pela internet em inglês, e ele perguntou de onde eu era, num jogo lá. Ele perguntou, de onde é que você é e tal. Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele, pô, tem internet no Brasil? Caraca, velho. Deu vontade de dizer pra ele, não, eu tô jogando de uma mandioca. Eu conectei a mandioca na tomada aqui e tô jogando. Pô, fala sério, né? Cara, doido. Então, eles têm uma imagem meio bro da gente, assim, né? Uma imagem meio besta, assim, né? E aí, durante os anos 40 e durante a guerra, a gente tentava, né, acompanhar os Estados Unidos, se misturar na cultura deles. Eu falei para vocês umas aulas aí para trás da nossa cantora brasileira que fazia muito sucesso lá na Broadway. O nome dela era Carmen Miranda. Você deve ter visto ela em algum lugar. Ela era uma cantora bem bonita, com várias frutas na cabeça, assim, um chapéu bem grande em forma de frutas, né? E ela era muito famosa nos Estados Unidos. Ela fazia mais sucesso lá do que aqui. Então, isso tudo é politicagem. O Brasil não estava se aproximando dos Estados Unidos porque a gente era amigo mesmo deles, ou porque a gente gostava mesmo dos caras, nem nada assim, não. Era só porque o Getúlio precisava de dinheiro, beleza? Com o dinheiro entrando no Brasil, a gente continuava progredindo, continuava criando indústria no Brasil,
continuava trazendo eletrodoméstico, automóvel e tal, e isso fazia as pessoas gostarem do Getúlio, é tudo politicagem. Então, Getúlio Vargas é aquele presidente que ele é capaz de usar uma guerra mundial como ferramenta política para se promover. Tá entendendo? Ele é um gênio, cara. Getúlio Vargas, ele era um gênio do mal, mas um gênio. E aí, o Hitler morreu. Em 1945, a gente estudou lá, teve a Batalha de Berlim, os russos invadiram Berlim pelo norte, os franceses, ingleses e americanos invadiram Berlim pelo sul, cercaram o Hitler lá dentro, e lá dentro a história oficial diz que ele se matou, né? Ele deu um tiro no próprio peito, além de tomar veneno ao mesmo tempo para garantir que ia morrer, né, para não ser capturado. É isso aí que a história oficial nos diz. Existem teorias com outras ideias aí, mas oficialmente ele se matou, beleza? E aí essa dicotomia não podia mais continuar. Porque, igual eu falei, né, cara, a gente venceu o Hitler, a gente derrotou os alemães, a gente mostrou para o mundo que estávamos do lado certo da história, da democracia, dos Estados Unidos, da liberdade, daquela coisa toda. Só que aqui dentro o nosso presidente era fascista. Isso não fazia nenhum sentido. Cara, como é que a gente ajuda os americanos, mas o nosso presidente é quase um Hitler? Como é que a gente venceu o Hitler lá e tem um Hitler aqui? Isso não faz sentido. Tá entendendo? Não estou dizendo que o Getúlio era tão mal quanto o Hitler, mas a forma de governo dele era parecida. Tá entendendo? E a população brasileira, principalmente lideradas por aqueles grupos que eu falei anteriormente, a A e B, os integralistas, e também a ANL, os comunistas do Brasil, né? Eles começaram a se questionar e fazer manifestações e, né, levar essa pauta aí para as pessoas começarem a pensar, peraí, será que a gente também não merece liberdade e democracia dentro do Brasil? Porque, pensa bem, a gente mandou avião, mandou navio, mandou soldado, canhão, lá para a Alemanha, para a Itália, para lutar lá e tal, para dar liberdade para aquele povo, para tirar um governo autoritário, né, do poder. E aí, quando o soldado voltava para o Brasil, ele chegava aqui, olhava o Getúlio e falava, cara, o bicho é nazi, velho, o bicho é fascista, tá ligado? Isso aí tá errado. Os caras que iam para a Europa lutar, quando eles voltavam, eles enxergavam isso claramente. Eles falavam, não, esse governo do Getúlio aí não tem jeito, velho. Não, não, isso daí não é, como é que eu posso dizer? Não é democrático, isso não é liberdade, isso não é um governo, né, moderno, não é um governo que isso aí tem que acabar. A gente acabou com Hitler, a gente venceu o Japão, a gente venceu a Itália, então agora vai ter que vencer o Getúlio também. Não dá para continuar desse jeito. E aí, do outro lado, tinha as pessoas que defendiam o Getúlio, igual eu sempre falo, tinha muita gente, e tem até hoje, que defendia o Getúlio Vargas. Por quê? Porque apesar de ser um ditador, apesar de ser um cara mão de ferro ali e tudo mais, o Getúlio, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era muito populista. Ele dava um jeito de conquistar as pessoas. Por exemplo, antes do Getúlio Vargas, as mulheres não votavam. Mulher não tinha direito a voto, só se você fosse homem, acima de 25 anos e tal, tinha toda a lei eleitoral lá, e mulher não votava. O Getúlio chegou no poder em 1930 e falou, não, isso daí está errado, vamos deixar as mulheres votarem, vamos deixar a mulher participar da política. Será que as mulheres iam gostar do cara? É óbvio. Então, era grande o número de mulheres que agora podiam votar e que apoiavam o cara. E apesar disso, apesar de ter criado o voto feminino, se você olhar nessa foto aí da manifestação em 1945 que eu coloquei aí, só tem homem. Você vê que não tem uma mulher participando desse negócio. Então, assim, a sociedade, ela ainda era muito masculina, ainda era muito, né, dominada ali pelo homem e tudo mais. E mesmo assim, o Getúlio ele questionava esse tipo de coisa. Ele falava, não, vamos botar a mulher para votar. Tá vendo como é visionário? O cara ele tem uma ideia que era novidade, era incrível na época, certo? E aí, outras coisas, por exemplo, tem gente trabalhando na fábrica, né, batendo prego lá no martelo o dia inteiro, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. O cara está trabalhando 14 horas por dia, né, 16 horas por dia. Isso não pode acontecer. O Getúlio ia lá e dizia, não, vamos criar uma lei aqui, um caderninho azul, que você deve ter visto em algum lugar, porque ele existe até hoje, o Getúlio inventou isso e a gente usa até hoje, para você ver o tanto que é bom. É chamado de leis trabalhistas, ou a Convenção das Leis Trabalhistas, a CLT, é a carteirinha de trabalho. Lá dentro tem um resumo das leis de trabalho que o Getúlio Vargas inventou em 1930. Então, essas pessoas, tipo, o cara que trabalhava 16 horas lá e agora tinha direito a férias, pô, esse cara amava o Getúlio. Ele ia dizer, não, esse cara não é ditador coisa nenhuma, o cara melhorou muito a minha vida, eu estou trabalhando metade agora e eu tenho direitos. Então, isso não é uma ditadura.
E aí as mulheres iam lá, né, nas manifestações e diziam, não, antes do Getúlio a gente não podia votar. E agora a gente está aqui participando né, da vida e tal, não sei o quê. Se o Getúlio marcar eleições, porque ele vai redemocratizar o Brasil, as mulheres vão poder participar e é isso graças a ele. Então, é curioso, porque o Getúlio ele dava um jeito de comprar as pessoas mesmo. Essas mulheres, por exemplo, que ganhavam o voto, elas não paravam para pensar que no Estado Novo não tinha eleição. Para que adianta você poder votar se no governo do Getúlio não tinha eleição? Você vai votar como? Não é? Mas as pessoas não pensavam nisso. Elas pensavam, não, o Getúlio nos deu direitos. Então a gente vai apoiar o cara, porque se um dia ele marcar a eleição, a mulher vai poder votar e isso é graças a ele. Tá entendendo? E aí, esses apoiadores do Getúlio, essa galera que gostava do Getúlio, hoje em dia nós chamamos eles de os queremistas. Eu vou colocar mais para frente aí num slide, mas o queremismo é basicamente igual está escrito aí no cartaz de um desses caras da manifestação, você deve estar conseguindo ver aí, está escrito aí, queremos Getúlio no poder, queremos que Getúlio continue. Então, como eles queriam o governo do Getúlio, a gente chama eles até hoje de os queremistas, porque eles queriam Getúlio Vargas. Beleza? Então, o Brasil estava dividido. A gente tinha de um lado as pessoas que diziam, olha, esse cara é o Hitler, né? A gente foi lá, venceu o Hitler, então a gente tem que tirar ele daqui. E do outro lado, a gente tinha os caras que tinham recebido direitos e tal com o governo de Vargas e diziam, olha, esse cara é nosso herói. O Brasil, então, estava dividido em dois, depois da queda de Hitler. Beleza? E aí o Vargas começou a pensar, porque o cara era genial. Ele tinha um monte de ideias na cabeça, né? O Thiago tá falando, vou matar só 50%. Não, pelo amor de Deus, Thiago, que isso, coisa horrível, que ideia horrível. Getúlio começou a juntar ali os palitinhos e pensar. Falar, não, vamos ver, pera lá. Se o brasileiro quiser que eu saia, eu vou ter que dar um jeito de continuar no poder. Eu não vou querer sair porque ele era um ditador. Então ele bolou uma estratégia. Ele falou, olha, em 1946, no ano que vem, que a gente está em 1945, né, na aula aí, em 1946, no ano que vem, vai ter, vai ter eleição, beleza? A gente vai escolher um presidente. Se vocês não votarem em mim, o Getúlio está falando lá, se vocês não votarem em mim, eu vou aceitar sair sem nenhum problema, ok? E em 1946, meu governo acaba. Não vai mais ter Getúlio Vargas, beleza? E aí algumas pessoas disseram, ei, beleza, porque se tiver eleição eu voto no Vargas de novo. Aí outros, não, beleza, a gente vota num cara e tira o Vargas. Massa. Só que os militares não gostaram disso, velho. Os militares pensaram assim, mano, o Getúlio prometeu que ia ter eleição lá em 1930, quando ele fez a Revolução, e não teve. Depois ele prometeu que ia ter eleição em 37, quando ele criou o Estado Novo, e não teve de novo. Então, não dá para confiar no Vargas, velho. O Getúlio, ele mente muito, esse cara, ele diz que vai redemocratizar o Brasil, não sei o quê, mas ele já prometeu isso duas vezes, e já fazem 15 anos. Pensa que o cara começou a governar em 1930 e a gente já está em 45. Deixa eu só fechar essa porta aqui rapidinho. O que foi, Val? Não atrapalhe, por favor, tá bom? Minha filhinha querendo participar da aula aqui. Então, os militares de alta patente, os generais, os coronéis, eles falaram, não, a gente não pode confiar de novo no Getúlio, porque já tem 15 anos que a gente está esperando ele marcar essas benditas eleições e ele nunca marca. Então, se ele prometer de novo agora, não tem nenhuma garantia de que ele vai cumprir. Não tem nenhuma garantia de que essa eleição em 1946 vai acontecer. Bom, mais aluno. Pois é, Thiago, pelo menos assim tem alguém que me escuta, né? Tem alguém a fim de ouvir a aula, né? Nem que seja minha filha. Olha que beleza. Que maldade. Ou pior que parando para pensar, eu tenho 5 turmas, velho, de quase mais de 40 alunos cada um. Era para ter 250 alunos e eu tenho 13 aqui. Sendo que 2 sou eu, então tem 11 alunos só. De 250. É uma tristeza, é uma tristeza. Enfim, então, os militares não acreditavam na promessa do Getúlio. Falavam, mano, esse negócio aí de eleição em 46, o Getúlio está mentindo de novo, porque ele mentiu muito. Ele já mentiu em 30, mentiu em 37, agora em 46 ele vai mentir de novo. Então, os militares se juntaram e deram um golpe de Estado. Em 1945, eles depuseram o Getúlio Vargas do poder. Eles obrigaram o cara a sair. Beleza? Juntou os coronéis ali, os generais, os militares de alta patente, fizeram um movimento de conspiração mesmo, para tirar o Getúlio Vargas do governo. Falar, não, esse cara não pode mais governar o Brasil. Beleza?
E aí, isso foi o fim do Estado Novo. Então, para que o governo ditatorial do Vargas acabasse, precisou que os militares fossem lá tirar ele, porque apesar de ele ter prometido que ia ter eleição no ano seguinte, a gente não tinha nenhuma garantia. Aliás, a gente tinha garantias de que ele era um ditador, de que ele não cumpria essa ideia de democracia, que ele não entregava o poder de jeito nenhum e tal. Então, tudo indicava que ele ia dar outro golpe para continuar de novo no poder. Era o que o Getúlio costumava fazer, beleza? E aí os militares falaram, não, a gente vai se livrar do Getúlio, vamos tirar esse cara aqui à força, porque o Brasil não pode mais ter Getúlio Vargas. E aí, em 1945, então, com a deposição do Getúlio Vargas, nós nos livramos dele, beleza? Não tinha mais Vargas agora, olha que beleza, é o fim da história, né? Será? Vamos ver. Então, em 46 teve eleição, só que não foi a eleição do Vargas, os militares que organizaram essa eleição, e aí teve uns candidatos lá. Quem foi eleito foi um carinha chamado Eurico. O nome do cara era Eurico Gaspar Dutra. E, claro, ele era um general do Exército. Foram os generais que tiraram o Vargas, então eles elegeram ali um general para governar o país agora. Beleza? E aí, no dia 31 de janeiro, no finalzinho do mês de janeiro, Dutra foi eleito o presidente do Brasil. E esse cara não perdia tempo. Mano, Dutra era um presidente assim, que ele era sinistro. Como assim sinistro? Logo que ele assumiu o governo do Brasil, ele cortou relações com a Rússia. Ele falou, olha, Brasil não conversa com a Rússia, não tem político, não tem mensagem, não tem ligação de telefone, não tem nada. O governo do Brasil não conversa com o governo da Rússia, porque a gente é aliado dos Estados Unidos, então a gente é anticomunista. Tá vendo como o cara é mais claro? O Getúlio ficava ali, não, a gente é neutro, não sei o quê. O Dutra não, ele falava, ó, é Estados Unidos na cabeça e dane-se o comunismo, beleza? Então, o governo do presidente Dutra, ele tinha uma ideologia profundamente anticomunista, o cara odiava comunismo, assim, visceralmente, e se aproximou grandemente dos Estados Unidos. Principalmente, além da ideologia, né, da gente quase que se tornar americano, além da ideologia, ele nos aproximou também economicamente. Ele começou a pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um banco chamado FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde os americanos usam para emprestar dinheiro para outros países. E aí você sabe que quando pega dinheiro emprestado tem que devolver com juro, né? Você pega 10, devolve 12. Não é assim que funciona? Dinheiro emprestado é desse jeito. Nunca peçam dinheiro emprestado, hein? Não vale a pena. É melhor trabalhar e ganhar o seu. Mas o Dutra não sabia disso. Ele saiu pegando dinheiro emprestado com os Estados Unidos mesmo, entendeu? Meteu o pé na jaca lá, pegou um monte de empréstimo e importante perceber isso. A maior parte desse dinheiro que a gente pegou emprestado nessa época do Dutra, do JK, o dinheiro que a gente pegou com os americanos, até hoje a gente não acabou de pagar. Já fazem 70 anos e até hoje a gente está pagando, beleza? É o que a gente chama de a dívida externa. O povo gostou desse Dutra? Sim, Alan. Principalmente a galera que tinha medo dos comunistas ali, porque o Vargas também era meio anticomunista, né? Então a galera que tinha medo de golpe comunista, depois da crise dos mísseis de Cuba, aquela história toda, né? Porque comunismo e capitalismo tava aquela guerra fria, sinistra, aquele medo todo, né? Então a galera gostou dessa posição do Dutra, porque a gente se aproximou dos Estados Unidos, escolheu um lado, e aí a gente se arriscava menos a se tornar inimigo de alguém. Tá entendendo? Ficar neutro ali, daqui a pouco ser considerado traidor. Beleza? O Dutra deve ter pegado 1 bilhão dos Estados Unidos. Muito mais, Alan, muito mais. Na época não chegava a 1 bilhão, mas por causa dos juros, hoje em dia são muitos bilhões. Beleza? A gente ainda não conseguiu pagar. A gente está pagando devagarinho a dívida externa. Volte e meia você escuta falar isso aí no jornal. Muito bem. Então, o Brasil se endividando, se aproximando dos Estados Unidos. Para que usava esse dinheiro? Vai só pegar dinheiro emprestado e ponto final? Não. O presidente Dutra, para você ter uma ideia, até hoje existe uma avenida muito grande lá no sudeste do Brasil chamada Via Dutra. É a pista Dutra. Você deve ter ouvido falar disso aí também no jornal. É uma avenida enorme que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. É uma pista que liga as duas maiores cidades do Brasil e serve para os caminhões transportarem mercadorias. Então, olha o que o Dutra está fazendo com o dinheiro emprestado. Ele está investindo no Brasil para o Brasil crescer. Ele falou, não, vamos construir estrada, mano. Vamos comprar carro, porque a gente não produzia carro no Brasil. Então, vamos comprar carro lá de fora para a gente rodar aqui. Vamos construir linha de trem para a gente transportar mineral e vender. Vamos construir porto para a gente mandar de navio as paradas para o mundo inteiro e ganhar dinheiro. Tá entendendo? Então, qual é a ideia do Dutra? Vamos pegar dinheiro emprestado aqui dos Estados Unidos, mas com esse dinheiro a gente vai se industrializar. Você deve lembrar que eu falei assim, durante a Guerra Fria,
Nós tínhamos o primeiro mundo, que era capitalista, o segundo mundo, que era comunista, e o terceiro mundo, que eram os pobres demais para se meter num dos dois, não é isso? O Brasil era terceiro mundo, a gente era subdesenvolvido, não tinha economia e tal. O Dutra queria mudar isso. Ele falou, mano, a gente vai se aproximar dos Estados Unidos, vai enriquecer produzindo industrialização aqui, e desse jeito a gente vai chegar no primeiro mundo. A gente não quer ser comunista, nada de segundo mundo, não. A gente quer entrar no primeiro mundo. O Dutra queria o seguinte, então, queria que o Brasil fosse um país de primeiro mundo. Só que uma dica importante é, se você quer crescer financeiramente, não comece pegando dinheiro emprestado, porque isso não funciona, né? O Dutra não tinha aprendido essa lição ainda, mas na cabeça dele a parada ia funcionar. A gente ia se tornar país de primeiro mundo, amigão dos Estados Unidos. O Alan está dizendo aí, a pergunta que não quer calar, o povo gostou mais do Dutra ou do Vargas? Qual foi melhor para o Brasil? Cara, a gente vai falar disso no próximo slide, ou nos dois próximos aí, você vai ver uma parada. O Getúlio Vargas foi uma criatura, assim, mitológica mesmo na política do Brasil. O cara é um mito, cara. O cara é um mito, você vai ver. Mais do que o Bolsonaro, o Bonossauro, o cara, mito de verdade, era o Vargão, beleza? O Vargão era cabuloso. Você vai entender por quê. Então, o Dutra estava lá, aproximando dos Estados Unidos, e pá, e aí governou o país durante 5 anos. De 1945 até 1950, o Dutra estava governando o país, construindo estrada, fazendo aquela industrialização, aquela parada toda. E aí, no meio da Guerra Fria, né, 1950, a gente já estava vivendo a Guerra Fria, a gente escolheu um lado. A gente falou, não, estamos do lado dos americanos, beleza? A gente não tá do lado da Rússia e tal, a gente se posiciona claramente aqui do lado dos americanos. Só falta agora ganhar dinheiro para entrar no primeiro mundo, né? Então, eu coloquei no slide aí, né? Assim que ele assumiu a presidência, ele rompeu laços diplomáticos com a União Soviética. Então, Dutra nem conversava com o comunista. Além disso, ele caçou, né? Ele proibiu partidos comunistas e socialistas no Brasil. Então, você imagina hoje em dia, por exemplo, em 2020, o tanto de partido socialista que existe. A gente tem o PSOL do Jean Willis, que é Partido Socialismo e Solidariedade, Socialismo e Liberdade. Esse partido não existiria. A gente tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, hoje em dia, na época do Dutra foi proibido. A gente tem o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que na época do Dutra também era proibido. A gente tem o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é da onde vinha o Rodrigo Hollenberg, por exemplo, que governou Brasília durante um tempo. Esse partido também seria proibido. Então, todos esses partidos socialistas, o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que é socialista, né? Esses partidos socialistas todos, eles seriam proibidos. Dutra, ele tornava proibido qualquer ideia comunista no Brasil, era proibido ser comunista. E se você é comunista, tem uma boa chance da polícia te prender e você sumir misteriosamente, beleza? Dutra tinha ali uma aversão visceral aos comunistas. Então, desse jeito, ele declarava para o mundo todo, falava, olha, o Brasil é amigo dos Estados Unidos. Não vai rolar a revolução comunista aqui, porque a gente não vai deixar. Se tentarem dar um golpe comunista no Brasil, o Brasil vai ter reação e não vai deixar. É interessante você observar isso, porque vários anos depois do governo do Dutra, lá em 64, houve uma tentativa de golpe comunista. Teve um cara lá, chamado João Goulart, que tentou fazer umas reformas no Brasil que eram socialistas. E aí o resultado foi que os militares tiraram o cara e criaram a ditadura militar. Beleza? Então, isso que o Dutra está fazendo aqui é um trabalho muito profundo, é um negócio que realmente funciona lá no futuro. A gente vai ver isso. Essa coisa de que não vai ter revolução comunista no Brasil porque o governo não vai deixar. Tá entendendo? O governo do Dutra, então, o que você tem que saber é amigão dos Estados Unidos e inimigo mortal dos comunistas. Beleza? Governo de Eurico Gaspar Dutra. Pois bem, então chegou 1950, o Dutra governou durante 5 anos, e aí chegou a época da eleição. Né? 1950 era eleição de novo, e aí apareceram vários candidatos, né? Os caras, eu sou fulano de tal, eu vim da Paraíba e tal, eu quero governar o Brasil, vote em mim. Aí tinha outro candidato lá, o presidente Dutra me apoia, eu sou o general fulano de tal, de São Paulo, vote em mim, porque eu serei um bom presidente da República. E aí apareceu um candidato, velho. Ele falou bem assim, eu sou um velhinho que todo mundo já conhece, você sabe que eu faço um bom trabalho, e as coisas que eu fiz pelo Brasil são muito boas. Pelo Brasil, eu fiz a Petrobras, eu criei a Vale do Rio Doce, eu criei o voto feminino, eu criei as leis trabalhistas, vote em mim, vote em Getúlio Vargas, na eleição de 1950. Pois é,
Em 1950, Getúlio Vargas se candidatou a presidente, cara. O cara tinha sido tirado 5 anos antes e aí apareceu de novo como candidato. Olha a cara de pau do cara. Será que ele ganha? O Hitler brasileiro, será que ele ganha uma eleição? O povo ia votar nele? Será? Bom, tinha o queremismo, que eu falei para vocês, né? O movimento das pessoas lá carregando bandeirinha e tal, queremos o Getúlio e tudo mais, né? Apesar dele ter saído do governo à força, de ter que arrancar o cara lá com tanque de guerra, né? A parada sai daí e tal. Tinha a galera lá que dizia, né? Nós queremos o Getúlio, porque ele criou isso, porque ele criou aquilo, porque o cara é bom, porque ele é o pai dos pobres. E aí ele conquistou o coração de muita gente. Então, mesmo sendo um ditador, ele era amado. O cara era, né, era um ídolo das pessoas no Brasil. Tinha gente que amava esse cara assim de paixão, tá entendendo? E aí, até os dias de hoje, 2020, dependendo do livro de história que você pegar aí, você vai ver que tem gente que escreve livro de história falando mal do Vargas, tem gente que escreve livro de história falando bem do cara. Porque até hoje isso é dividido, tá entendendo? Nunca se resolveu isso daí. O queremismo, então, imediatamente apoiou o cara, falou: opa, Getúlio quer ser presidente de novo, ele está se candidatando em 1950, os queremistas apoiam Getúlio. Claro, né? Ele é o queremismo, pô, eles querem o Getúlio. Então, vamos votar no Getúlio, porque tinha até uma música, um samba que eles fizeram lá, não lembro quem era o cantor agora, que ele falava assim: coloca o retrato do velho de novo, coloca de volta no mesmo lugar, tipo, no mesmo lugar onde estava lá, né, no lugar do presidente da República, bota o velho de novo, porque o velho é bom, o velho sabe governar e não sei mais o quê. E aí, depois de 5 anos do Dutra, 5 anos de governo do Dutra, o saldo do Brasil, o que, que o Brasil tinha ganhado era desenvolvimento industrial, a gente agora tinha carro, tinha estrada, tinha trem, porto, mas muito endividamento, a gente ficou com a dívida gigantesca com os Estados Unidos, igual eu falei, a gente ainda não quitou essa dívida, e perseguição às comunistas. E os candidatos de 1950 ficaram, né, perplexos. Falaram: cara, como é que a gente vai ganhar essa eleição? Porque o Getúlio é candidato, velho. A galera ama esse cara, como é que a gente vai ganhar? E aí fizeram campanha, fizeram, né, propaganda, não sei o quê, mas não teve jeito, mano. Em 1951, quando trocou o governo do Brasil, o cara que foi eleito assumiu, e esse cara era, de novo, mais uma vez, Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, assumiu a presidência. Tem uma notícia aí, vocês estão vendo. Ele é esse velhinho de terno branco aí do lado esquerdo da foto maior, beleza? Já estava bem velhinho mesmo nessa época daí, mas ainda era o mesmo Getulhão, beleza? Ele conseguiu conquistar aí o Brasil por meio do voto. Então, se você pensa que a era Vargas era só a ditadura lá de 1930 até 45, saiba que o povo votou no cara de novo e em 51 ele virou presidente do Brasil mais uma vez. Beleza? Na aula de sexta-feira a gente vai estudar como foi esse governo desse cara, o que foi que ele fez dessa vez, que ele foi eleito, né? Dessa vez não era uma ditadura, o Vargas está governando de novo, mas agora não é mais uma ditadura, o cara é democrático, né? O cara foi eleito, está aliado aos Estados Unidos e tudo mais. Então, na próxima aula de sexta-feira, a gente vai estudar o que esse cara fez e como o governo dele acabou, né? Como é que foi o fim lá do governo dele. Até porque, mesmo saindo do poder, Getúlio ainda era genial. A gente vai ver na aula que vem que, mesmo ao morrer, Getúlio vencia. Beleza? O povo realmente gosta do Vargas. Foi eleito de novo. Pois é, Alan, é tipo Lula, tá ligado? É um cara assim que sai notícia direto e tem processo e tem não sei o quê, e fala que é corrupto e tudo mais, mas sempre vai ter uma galera que ama. Tá entendendo? É um negócio que é meio, sei lá, o cara conquistou o coração de uma galera e pá, e aí vai fazer o quê, né? O povo ama ele, é difícil. Entendeu como é que é? Queridinhos, a nossa aula ela vem até aqui hoje, beleza? Daqui a pouquinho eu vou colocar a chamada da semana lá no Classroom. Não esquece de responder, pelo amor do Cristo, beleza? Também vou colocar a atividade da semana, ainda, acho que até amanhã a atividade deve estar pronta, vou colocar lá. Não esquece de fazer a da semana passada que eu coloquei na sexta e faz a dessa semana também. Belezinha? No mais, os senhores estão dispensados. Aula que vem tem mais Getúlio Vargas, porque isso é a história do Brasil, é Getúlio Vargas o tempo inteiro, cara. A gente só fala do cara. Beleza? Vou interromper a gravação. Até mais para quem